Meu nome é João Marques, eu sou estudante de Geografia da Universidade Estadual de Roraima e esse projeto faz parte da disciplina Prática Profissional com Pesquisa 3. E o título do meu projeto é Análise e Descrição do Espaço Escolar como Território. Isso aqui faz parte daquele outro vídeo inicial, que era basicamente o pré-projeto, que faz parte da estrutura disciplinar. Aí no caso, isso aqui foi o que eu apliquei, com várias alterações, com uma estrutura mais adequada com a questão da estrutura territorial. O anterior tinha uma estrutura mais ligada ao espaço, croquis, e uma questão mais esquemática de ilustração e desenho. No caso, esse projeto foi bem diferente e tem uma estrutura mais de execução. Como eu disse, é um projeto final dessa disciplina. A introdução. A construção do espaço escolar ela tem relação com a identidade, as relações afetivas e socioculturais dos alunos. O interesse desse projeto era basicamente isso: fazer com que, de acordo com a pesquisa, observação e análise de levantamento bibliográfico, se pudesse observar as relações que os alunos têm no ambiente escolar. Não somente a relação do ambiente escolar, mas também os entendimentos de estrutura territorial. E o local da pesquisa ele foi o Colégio Estadual Militarizado Carlos Drummond de Andrade. O endereço da escola é Rua Pastor Almir Nogueira Guerra, no bairro Pricumã. E aqui é basicamente a localização dele, a rua que eu acabei de citar, né, que é a Pastor Almir Nogueira Guerra, e onde foi realizada a pesquisa. O objetivo geral do projeto era descrever a organização desse espaço escolar, a estrutura da rotina dos alunos, a questão da percepção da estrutura territorial, né, basicamente a estrutura entre as dinâmicas sociais, culturais, inclusive a sua própria identidade e a percepção de pertencimento àquele ambiente, e outras questões também de entretenimento e lazer que tem relação diretamente com aquele local específico da escola. O objetivo específico tinha relação direta com a questão da descrição e análise daquele espaço como estrutura territorial. E também a questão dos questionários para os professores de geografia e também os alunos, tentando relacionar a questão de conhecimento básico sobre a questão conceitual do território e também como isso está relacionado ao ambiente escolar. A justificativa é justamente por questão de entendimento da dinâmica territorial na escola, tanto por parte dos alunos como os grupos que se relacionam àquele ambiente. A construção da sua identidade, as suas relações sociocultural, as suas necessidades, vontades, toda aquela construção de rotina e inclusive as suas vivências. Porque na questão justificativa entra essa questão de muitos trabalhos não terem essa questão de relação socioafetiva, emocional, relação de identidade que os alunos têm no ambiente escolar. Às vezes é uma coisa mais relacionada aos conceitos territoriais, mas não entra a questão daquela relação de cotidiano, rotina que os alunos têm entre si. Sobre a revisão de literatura, Paixoninos trabalham com a questão de experiência, né, experiências vívidas dentro daquele ambiente escolar. Tanto que resulta uma questão de percepção muitas vezes contextual e também realista, porque cada aluno vai ter uma relação muito específica com a sua linha de conhecimento, com suas percepções, conhecimentos prévios também. Isso se relaciona não somente aos conhecimentos formais que ele vai obter na escola com a estrutura da geografia, mas também vários conhecimentos teóricos que ele anteriormente já teria, com questão prévia. Tá? Então essas vivências também são muito importantes para ter uma percepção da realidade, porque várias questões territoriais dentro e fora da escola são bastante próximas, ou muitas vezes distantes também. No fim das contas, a escola ela tem uma dinâmica, uma rotina, uma relação com um território bastante específico e dinâmico. Então a valorização dessa estrutura de conhecimento prévio, questão de vivência dos alunos naquele ambiente é extremamente importante para criar um contexto para explicar o território, mas também uma realidade que cada aluno ali vai ter, as suas particularidades. A importância também é de entender esses desafios diários, relacionados não somente à questão da docência, mas também dos alunos, entender toda a questão dinâmica educacional e pedagógica, mas também absorver conceitos-chave para entender várias estruturas geográficas.
E também tem a questão da própria transformação da aprendizagem, reflexão, desenvolvimento e relação dos desejos para entender aquela realidade. Como é que o mundo funciona, como é que se estabelece aquelas relações. Outra questão também é a base de acolhimento naquele ambiente escolar, questão da estrutura emotiva, sentimental, toda aquela questão de identidade que os alunos têm em relação com aquela localidade. Outra também é a questão de ultrapassar as barreiras, aquele conceito, às vezes formal ou muito limitante da estrutura territorial, no caso. Basicamente, a escola vai ter toda uma estrutura regular do espaço, a estrutura dos materiais didáticos e a própria estrutura do ensino de geografia. Então, é muito importante ter essa fragmentação, esse contato que o professor vai ter com o aluno para entender sua relação com as vivências, as experiências, para que ele consiga ter aquela condição de explicar toda aquela dinâmica que ele tem do território. A construção da estrutura de pesquisa, né, foi baseada nessas 4 estruturas aqui. Inicialmente foi a estrutura do método dedutivo, para criar uma estrutura de investigação, análise qualitativa. Objetivos foram a análise foi mais exploratória para ter a liberdade e uma adequação específica. Os procedimentos foram a estrutura de análise bibliográfica e também documental. E aí eu vou explicar um por um aqui mais ou menos. O método dedutivo ele se refere a esse caráter investigativo e também bibliográfico. E também ele vai ter essa estrutura de sustentação que vai se construir dentro de uma estrutura hipotética, sendo certa ou errada, aí vai ter as questões de teste de hipótese no caso, para ter uma conclusão válida. No fim das contas, vendo um pouco da literatura, observando o ambiente, acaba que eu criei 2 hipóteses. No caso, o grupo de trabalho que eu realizei, o questionário foi somente os 6º anos, 5 turmas no caso, e são uma tentativa de avaliar o conhecimento desses alunos. Porque, olhando a questão curricular, tanto o BNCC e o DCR, o 6º ano não contempla a questão do conceito territorial. Já o 7º, 8º, 9º, esses conceitos já são mais abordados, aprofundados, com muito mais complexidade, dinâmica e estrutura adequada. O 6º ano, de certa forma, pode até ter essa abordagem territorial, mas os currículos eles não têm essa ênfase. E no fim das contas, a estrutura dedutiva também, esse trabalho de conceito territorial só acontece no 7º, 8º, 9º ano. Aí a análise quantitativa já vai trabalhar com a questão de várias dinâmicas, tentando entender a questão do mundo real e a questão do sujeito, entre a questão da subjetividade, os objetos ali, e tentando ter um tempo de análise mais relacionada à subjetividade, principalmente, sem focar numa coisa às vezes mais numérica, mais quantitativa. Então tem uma coisa muito mais ligada às ideias, a questões humanas. E a estrutura exploratória vai estabelecer hipóteses e organizar diversas ideias para estabelecer uma descoberta dentro de uma lógica mais intuitiva. Sobre a questão dos procedimentos, bibliográfico foi o levantamento bibliográfico e também um filtro de vários artigos específicos para a construção de um arcabouço mais delineado com a proposta de entender o território no ambiente escolar, inclusive separando os melhores artigos e os que têm mais pertinência como tema. E a análise documental foi a própria BNCC e também a DCR, para verificar, no caso o objeto foi o 6º ano, se essa estrutura territorial faz parte da estrutura curricular dessa série. Aí os resultados, discussões. Isso aqui no caso são as respostas dos alunos. Diversos alunos têm essa percepção, esse entendimento da estrutura territorial, com um arcabouço bastante interessante. Aí no caso entra a questão do entendimento prévio que eles têm sobre o território. Inicialmente não tinha percepção se os alunos já tiveram um conceito de território, mas as respostas foram bastante interessantes, bastante satisfatórias. Existe a questão do entendimento de lugar, do espaço, questão de nação, questão da construção de identidade, individualidade, cultura, religião. E dentro do ambiente escolar já aparece a questão de formação de amizades, a questão da própria organização da escola, da sala, às vezes a questão até de hierarquia também.
e outros ambientes mais externos vai aparecer a questão de localização de moradia, a própria localização, estrutura de fronteira, relação que muitos os alunos acabaram fazendo também, relação com animais e humanos, é uma questão mais rural ou biótica, e várias questões relacionadas até a questão de poder, talvez até uma noção de Estado. E é muito interessante a importância de observar e ouvir as vivências, experiências, esse senso comum dos alunos, porque realmente dá uma percepção bastante interessante do conhecimento que eles têm. Aí a resposta da professora já contrapõe a minha hipótese de que os alunos não teriam estudado território ainda. Eu acredito que tenha já trabalhado de um modo mais específico ou mais básico para aprofundar do 7º, 8º e 9º ano, que são o modo com que o território vai ser melhor aprofundado e trabalhado. Mas os alunos já demonstram um conhecimento bastante interessante sobre o território. Aí aparecem questões bastante específicas sobre entendimento de visão da própria turma, dos grupos. Aí já tem relação com a própria identificação, como eu citei, a questão das amizades, afinidade e os próprios interesses também. Seria basicamente separando grupos, usando e trabalhando em determinado ambiente ou local, ou até questão de lazer, entretenimento, que os grupos ficariam mais específicos naqueles locais, como se fosse uma estrutura bem territorial mesmo, territorialista, por assim dizer. Aí a divisão também de classes sociais, de entendimento de áreas violentas ou áreas de melhor qualidade de vida no ambiente urbano, e várias dinâmicas urbanas também, que os alunos conseguem entender nessa relação territorial, tanto para a própria cidade como outras localidades também. Aí a outra resposta que a professora aponta é a própria dificuldade que faz parte da estrutura docente. Tanto na questão de interpretação de texto, a dificuldade dos alunos tem construção de uma escrita ou um entendimento de uma leitura mais sólida. Às vezes é uma coisa muito automática ou decoreba, somente para a questão de avaliação ou estrutura de nota. O que é justamente um questionamento que a professora teve, né? As dificuldades da interpretação dos alunos. Outra também é a dificuldade que os alunos têm de separar as várias categorias da geografia: paisagem, lugar, território, espaço e região. São essas dinâmicas que, de certa forma, ainda é muito difícil para eles observarem, essas fragmentações e dinâmicas com maior profundidade. Então é uma coisa que os alunos ainda, por certa maturidade, ainda não conseguem separar. Aí, isso aqui são as minhas observações na estrutura da rotina dos alunos. Os alunos eles têm essa relação com o recreio. Uns alunos vão ter uma organização e uma disputa quase organizada, de certa forma, porque não tem brigas, não tem uma coisa muito complicada. E tem a própria questão do lúdico, né? Aí, no caso, tem duas estruturas específicas ali de diversão, que é o pebolim e o ping-pong. Então, tem sempre um grupo de alunos que vai se organizar de alguma forma ali para tentar usufruir desses dois objetos aqui. E também vai ter uma questão dos assentos, que são pneus coloridos ali, que estão uma forma circular, que tem toda uma organização ali da interação, da conversa, da questão do próprio horário do lanche, que eles vão ficar sentados ali, uma coisa circular. E outros alunos vão acabar ficando um tom mais reservado, mais tranquilo, usando a biblioteca para ler ou para o próprio descanso também, naquele tempo de recreio. Aí aqui no caso é só uma imagem mostrando os objetos, né, o pebolim e o ping-pong, que tem toda uma questão de disputa. As cadeiras para lanchar, os espaços específicos que os alunos vão usufruir, e a dinâmica territorial é justamente isso. Os grupos que geralmente ocupam esse espaço, quase rotineiramente, cotidianamente, sempre basicamente os mesmos grupos. E aqui, como eu citei, também local de interação, né, bastante específico, que outros grupos também vão ocupar, para conversar, interagir e usufruir do tempo de recreio. E a mesma coisa, né, usufruindo dos espaços, né, sentando, conversando. E aqui no caso a própria cantina que os alunos vão fazer suas refeições. E a conclusão que eu tirei desse projeto que a geografia ela tem um poder muito grande de explicar e
organizar a questão do espaço, principalmente o espaço escolar, que ele tem uma dinâmica muito grande para analisar a questão da convivência, do entendimento dos alunos, tanto afetiva como construção de identidade, várias relações de estrutura teórica e também profissional também ali, que os professores também conseguem explicar a dinâmica da cidade, a organização de várias estruturas espaciais. E é muito importante também que essas coisas, esses conceitos, muitas vezes sejam abordados por meio de perguntas simples, jogos e uma estrutura lúdica, para que estimule a questão do interesse dos alunos. E o ambiente é muito heterogêneo e muito singular também, porque cada aluno ali tem uma realidade, uma dinâmica, um entendimento, uma facilidade, uma visão de mundo completamente diferente. Isso influi toda a questão de percepção e relação que ele tem com o território. Mesmo sendo um ambiente às vezes estressante e desinteressante para a questão do aprendizagem do aluno, é importante que o professor, de acordo com a questão dos referenciais teóricos que eu trabalhei, é muito importante que o professor tenha uma metodologia, de certa forma, flexível, consiga atrair aquele aluno, ter uma abordagem às vezes mais dinâmica. Por isso que é importante trabalhar as vivências, as experiências, porque isso aí entra dentro da questão da percepção da realidade que aquele aluno. Porque, como eu falei, cada aluno vai ter uma percepção, às vezes de violência, da questão de periculosidade em alguma região, então ele tem uma experiência bem particular que ele consegue realmente explicar a realidade dele naquele ambiente específico territorial. E quando entra no espaço da escola, fica ainda mais complexo, porque tem a questão socioemocional e afetiva, a construção das identidades, e o modo com que eles se relacionam, inclusive com seus colegas e com toda a estrutura da escola. Outra questão notável também é a problemática que eu comentei, a questão da violência, a infraestrutura da escola e também de toda a estrutura que o aluno tem em relação, né? Então, a demanda dos alunos são muito específicas, tanto para a questão da aprendizagem e também a absorção daqueles conhecimentos. No caso, esse projeto foi somente para entender como eles entendem a questão do território, e é bastante interessante que eles realmente conseguem visualizar o território não somente a nível conceitual, formal, mas das suas vivências práticas, do seu convívio, tanto questão de poder, a questão de territorialidade ali, né, de ocupação, né, tanto lúdica e divertimento, mas também toda a organização, né, da logística de ir e vir naquele ambiente escolar. E uma coisa muito importante também é a questão da interdisciplinaridade. A geografia e outras disciplinas conseguem trabalhar muito a questão do espaço. Tanto que tem a questão da educação ambiental que eu cito aqui, projeto de vida e tantas outras possibilidades que realmente conseguem criar uma configuração do ambiente urbano, rural, toda uma dinâmica territorial. E basicamente é esse meu projeto. Essas aqui são minhas referências. E eu quero agradecer o espaço e o tempo, que realmente é um projeto que é muito interessante de executar, mas o mais importante é a organização de um arcabouço teórico. É isso. Obrigado.